Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcio. Esse podcast foi criado com uma intenção de fortalecer a região através do consórcio. Então, para isso, nós traremos grandes parceiros, grandes nomes do mercado aqui em Porto Alegre e região. E também a intenção é de trazer os nossos clientes a contarem um pouquinho das suas histórias e assim a gente criar um ecossistema dentro da Tramontana Consórcio, onde a gente possa fazer negócios entre os nossos próprios clientes. O episódio hoje é para um parceiro. Nós estamos recebendo o pessoal da Trend Consórcios, que é um grande nome aqui na capital gaúcha, já está no mercado há bastante tempo. Hoje nós iremos conhecer um pouquinho da história deles. Então sejam bem-vindos, Paulo, Tayla. Obrigado, Beyuki. Tudo bom, Ingrid? Tudo bem, obrigada pelo convite. Além do pessoal da Trend estar conosco, o Paulo e a sua sócia Tayla, está também a Ingrid, uma das nossas vendedoras, a vendedora destaque da Tramontana Consórcio em 2024. Então, Ingrid, seja bem-vinda também. Obrigada, prazer para quem não me conhece. Paulo, a gente tem bastante a falar sobre a tua trajetória no consórcio, já são quantos anos? Desde 2001, são 23 anos no consórcio. É bastante coisa, né? Eu vou querer saber como tu começou no consórcio, como começou a tua empresa, mas antes disso quero conhecer um pouquinho do Paulo antes do consórcio, antes desse universo todo. Vamos lá. Eu vim de férias. Eu tenho um tempinho aí. Tem gente que não vai nem saber das empresas que eu vou citar aqui. Eu sei que você trabalhava com caminhão. Mas eu vim de férias. Eu vim de férias de Fortaleza numa promoção que tinha, na época, uma revista, que era a revista Quem. E aí ele te dava uma passagem para qualquer lugar do Brasil. E como eu nunca tinha sentido frio, né? Sempre, eu sou do Nordeste, sou do Ceará. Sim. Então, sempre a temperatura mais fria que eu tinha pego era 25 graus, que já era, assim, no limite. Estava coberto já. Já era frio. Graus, já era frio. E aí, eu tinha uma amiga que é gaúcha e tinha morado em Fortaleza por muito tempo. E aí, estava aqui, já tinha voltado de Bagé, mas estava morando em Porto Alegre e me chamou. Como eu tinha uma passagem para qualquer lugar dessa promoção da revista, para qualquer lugar do Brasil, eu decidi conhecer Porto Alegre em 2001. Aí eu vim sentir frio pela primeira vez. É aqui que eu tenho que morar. Eu suo muito, né, cara? Sim. Eu sou muito calorento. Aqui que eu tenho que morar. Esse aqui é meu lugar. Eu estava recém saindo de uma relação, estava precisando arejar, ficar um tempo afastado da vida que eu tinha. Recomeçar. E um recomeço sem ninguém dar palpite, faz isso, faz aquilo. Então eu vim para cá. E aí foi quando eu comecei a procurar emprego para me estabelecer aqui e iniciei a minha vida no consórcio. Bom, dá para se dizer que foi basicamente cair de paraquedas, foi uma obra do acaso total. Total. Eu não, a ideia era passar 15 dias, depois voltei para Fortaleza, resolvi minha vida profissional e vim de vez. Isso faz 23 anos, então. 23 anos. E aí tu entrou no mundo do consórcio, já foi nessa tua primeira busca por emprego? Eu primeiro trabalhei na EcoSalva. Trabalhei na EcoSalva vendendo plano. Sempre fui da área comercial, desde que eu me entendo por gente que foi vendas, né? E aí trabalhei na EcoSalva por quase 3 meses e apareceu uma proposta de entrevista na Arca Consórcio. Não tem mais, foi comprado pela Farroupilha, Consórcio Farroupilha, que é a Colombo. Sim. Consórcios Colombo. Mas aí comecei a trabalhar com consórcio. Aí me apaixonei pelo produto, sou suspeito para falar, tu também, né? Sim. A gente realiza sonhos. E teve uma passagem pela Rodobens, não teve? Rodobens que é uma potência do mercado. Comecei na Arca, passei quase um ano na Arca e a Arca só tinha consórcio de veículos. Na época, o pessoal, os diretores da Arca não entendiam que o consórcio seria um produto que daria certo. Eles achavam que em algum momento os juros do Brasil ia baixar e a gente ia ser o que o resto do planeta é, onde o consórcio não existe, né? Sim. Agora em alguns países da América do Sul. E aí eu fui trabalhar na Sinosserra, porque daí tinha o produto, tinha recém começado a vender o produto, acho que em 2002, imobiliário, né? O consórcio para imóveis. Depois de um ano na Sinosserra, eu recebi uma proposta para a Rodobens para trabalhar com caminhões, Mercedes-Benz, consórcio para caminhões e imóveis. Trabalhei 3 anos como vendedor e depois coordenador de área. E uma revenda Mercedes-Benz me chamou para vender caminhão. Aí, Ingrid, eu comecei a trabalhar vendendo caminhão. Trabalhei 2 anos
vendendo caminhão, depois retornei para o consórcio. Sim, eu sempre falo que quando eu trabalhava com consórcio, num representante, e resolvi abrir a Tramontana Consórcio até num ato meio irresponsável, porque foi com bastante pouco planejamento, quase nada de dinheiro, e vamos fazer isso acontecer. Como é que foi a tua história em relação à Trend? Tu planejou durante algum tempo, foi juntando uma grana, ou também foi mais ou menos, vamos lá e vamos fazer acontecer? Cara, foi muito parecido. Foi muito parecido. Eu estava vendendo já caminhão fazia uns 3 anos e na época que eu vendia caminhão tinha um retorno. A gente recebia uma comissão do banco pelo retorno bancário que era aplicado na venda do financiamento. Por exemplo, o cara vai lá comprar um caminhão de 400 mil e ele vai dar um caminhão dele 200 mil e 200 mil ele vai pagar num financiamento. Esses 200 mil, o banco me pagava uma comissão e colocava o retorno, que eles chamam de retorno financeiro, em cima desse financiamento. As revendas de caminhão, elas começaram a ficar com essa comissão e passar só parte dela 100 pila por financiamento, como se por contrato fechado. Né? Então, a gente perdeu a comissão, que era bem maior do que a venda do caminhão. Aí eu voltei para o consórcio. Nessa volta para o consórcio, daí eu não queria mais trabalhar para ninguém. Aí foi assim, vou ser empreendedor, vou começar, foi muito parecido com a Tramontana. E aí a gente começou E imagino que o começo tenha sido super fácil, super tranquilo, como todo projeto. Tá, uma maravilha, né? Eu indico para todo mundo. E tu, não vou te interromper, mas tu não começou sozinho, né? Tu tinha um parceiro antes. Quando eu comecei foi sozinho, né? E tinha hoje que seria o Chico, né? A gente tem um Chico na HS. Sim. Seria o Bartz, que era o Álvaro. O Álvaro era o Bartz da época. E ele também saiu da HS para ser representante. E a gente foi sócio, mas foi sócio assim, de despesas. A gente rachava o aluguel, rachava os custos, mas ele tinha a empresa dele e eu a minha, 2 CNPJs diferentes. E vendas diferentes, cada um vendia. Só que era só nós dois. E a gente vendia, tirava nota, cobrava, não tinha vendedor, não tinha cobrança, dava lance, era uma loucura. Vender, fazer pós-vendas, emitir boleto. Tudo. Aí tu imagina como é que foi. Eu passei 1 ano e meio assim. A gente teve um começo bem semelhante. Lá na Tramontana, até o meio-dia a gente vendia e das 2 em diante a gente atendia os clientes que já estavam na base. Mas tu foi bem mais organizado que eu. Eu não tinha esse período. Eu era do jeito que dava, sabe? Que dava. Não, para nós foi assim durante bastante tempo. E Taira, como que tu chegou até a Trend, trilhou aí um caminho bem interessante, se tornou sócia recentemente. Conta para nós como que tu chegou na Trend e um pouquinho do que tu fazia antes de chegar no universo do consórcio. Primeiramente, eu comecei trabalhando numa padaria de atendente, que foi onde eu descobri, né, que era a área comercial, que fazia parte das coisas que eu gosto de fazer hoje, que era dar o melhor atendimento para o cliente, sempre oferecer algo a mais, cativar aquele atendimento que eu tinha, lembrar o nome das pessoas. E um dia eu atendi o dono do Subway, e ele me disse que eu era vendedora, e eu fiquei pensando, vendedora, como assim? Eu nunca vendi nada, né? Ele falou, não, tá perdendo de ganhar dinheiro, tu é vendedora e tal. E aí, pela primeira vez, eu não tinha estudo naquela época, né? As coisas sempre foram bem difíceis, eu tinha um filho pequeno e tal, não tinha terminado. Eu decidi que a partir daquele momento eu ia mudar a minha vida. Então, já fazia 2 anos que eu trabalhava ali e eu decidi que eu ia procurar. Daí, procurei um emprego, comecei vendendo plano funeral, né? Foi a minha primeira empresa, fiquei 4 anos. Eu digo que foi uma faculdade porque ali eu conheci de fato o que era uma venda, o que era uma área comercial, como é que se lidava com o cliente. Também recebi várias propostas onde eu cresci dentro daquela empresa. Fui promovida... E uma faculdade mesmo, né? Porque imagina ter que vender algo para e colocar a pessoa a pensar que um dia vai morrer. Um dia ela vai morrer. É complicado. Então eu cheguei nessa empresa não sabendo nada, né? Eu me desafiei a isso porque eu nunca tinha vendido nada. Cheguei lá na entrevista, ela me falou o que eu tinha que fazer e eu voltei para pedir as contas. Falei, vou me desligar daqui, vou tentar uma coisa nova. Encarei. Fui vendedora nessa empresa por 1 ano e 7 meses. Todos os meses eu me desafiei, bati minhas metas, enfim. Depois fui promovida a coordenadora e depois eu passei a ser supervisora da área comercial. Aí teve a pandemia, enfim, muitas coisas mudou
E eu trabalhei com a minha amiga, que é a Amanda, né, lá nas Bev. Então, e só te interrompendo, não é de hoje, então, que tu também vai ascendendo dentro da tua profissão. Não é. Eu acho que Obrigado, o que vale muito pra mim, que eu sempre penso sobre isso, é que eu tenho algo dentro de mim que eu não aceito estar sempre no mesmo lugar. Sempre tem algo que me impulsiona a crescer e eu acredito que em todos os lugares que eu passo existe um propósito, né? Claro que eu acredito muito em Deus, acredito que tudo é um propósito. Né? Em cada lugar que a gente vai existe um propósito nisso, a gente tem que construir uma história. Então, o que me empurra dentro dos lugares onde eu tô a crescer e a mudar a minha vida é isso. Então, eu conheci a Amanda nas Bev, trabalhei com ela, eu era supervisora dela, e ela trabalhava na Trend com o Paulo, né? E a gente era muito amiga, já estava há mais de 4 anos. Ela falou, amiga, o consórcio pode mudar a tua vida. E eu falei, amiga, como Peraí, assim? deixa eu só fazer um... Não é que assim, ó, ela trabalhou com a Amanda nas Bev, depois a Amanda saiu das Bev, foi pra Trend, e aí sim, aí ela te chamou e fez o convite. A Amanda, um parênteses, é uma pessoa maravilhosa, linda demais, minha esposa que tá ali nos assistindo. Aí a Amanda um dia me chamou e falou, amiga, mas o consórcio pode mudar a tua vida e tal. E daí eu falei, que loucura é essa? Eu vou largar aqui meu emprego de 4 anos, carteira assinada, com tudo garantido, amiga. Como que eu vou vender isso? Eu nunca ouvi falar de consórcio na minha vida, eu não sabia o que era um consórcio, o que o consórcio possibilita as pessoas a realizar hoje. Eu não tinha noção nenhuma. E aí eu fui um dia conversar com ela, ela disse, não... Ela me vendeu o consórcio de fato. Ela falou que tem que vir em consórcio, vai mudar a tua vida, eu te conheço, não sei o quê. Tô montando uma equipe aqui no Paulo, tu vai fazer parte da minha equipe. E eu pensei, né? Tá, vamos ver como é que vai ser. Aí saí, me desliguei da minha empresa e arrisquei a nova fase no consórcio. Levei muito chute na bunda da Amanda no começo, porque eu pensei em várias vezes no início, quando eu comecei, que aquilo não era pra mim. Porque o consórcio, eu vejo que as pessoas precisam ser muito resilientes, né, na área comercial. Precisa estar sempre mudando, buscando uma inovação, porque vendedor que não se atualiza para de vender, que é o que eu costumo dizer. Então, depois aconteceu algumas coisas, a Amanda acabou não ficando na Trend, né? Esse episódio deu bastante pano pra manga. Vamos ver se ele vai aparecer aqui na mesa em algum momento. E aí, então, o Paulo me chamou quando a Amanda saiu e falou que ele queria me dar uma oportunidade de montar uma equipe na Trend pra eu gerir essa equipe, né? Então, me deu a oportunidade de eu ser supervisora comercial. E eu falei que eu não queria. Eu falei, já trabalhei tanto tempo como supervisora e tal. Hoje eu só quero vender aqui. Não quero ter responsabilidade. E depois, com o tempo, isso foi passando, né? Porque eu gosto de lidar com pessoas. Eu me sinto bem, quando eu vejo as pessoas evoluir, mudar a vida, tipo, isso me preenche algo dentro de mim, que não é o dinheiro que a gente ganha. Né? Existem algumas características nossas que nos levam para aquele caminho, nós querendo ou não, né? Foi algo que aconteceu naturalmente contigo. Exatamente. Inicialmente, tu até não queria, mas são características que tu tem que te levaram para lá. Exatamente. Enfim, fiquei ali, construí várias equipes, várias vezes. Não foi nenhuma nem duas, eu acho que foram mais de 10. Não chegou tanto. Eu acho que sim, eu acho que foram várias. Agora, de fato, né, a gente tá conseguindo ali construir uma equipe que tá mudando, tá virando uma chave dentro da nossa empresa Vamos hoje. você para não aparecer nenhum colega para levar. Por favor. Para casar, ninguém. E agora, recentemente, foi recorde de produção, né? Foi recorde de produção, 11 milhões e meio, né? 11 milhões e a Trend hoje, antes de eu passar a bola para Ingrid, conta com quantas pessoas nas vendas? 9 pessoas nas vendas. 9 pessoas no comercial. Contando com a Thalia, que já não... Ela vende ainda bastante, mas ela não... Por exemplo, leads não vai mais para ela. Sim. Os leads não... E esse é um desafio, né, Paulo? Nós, enquanto gestores, porque a gente tem um vendedor muito bom e a gente vê que ela tem essa pessoa tem uma característica de gerir uma equipe também. E a gente fica naquela sinuca, assim, abro mão dessas vendas dessa pessoa e coloco ela numa coordenação, porque é um movimento natural, ela merece... Mas e as minhas vendas? E aí a gente fica nesse impasse. Eu passei lá algumas vezes na Tramontana por isso, vou passar futuramente por outras. Imagino que tu tenha encarado algum desafio assim também. Tem lá as vendas da Tayla, tá sempre arrebentando, sempre em primeiro. Constante, né? Bater todos os meses a Tayla batia a meta. A meta da Trend e a meta pessoal dela, às vezes sim, às vezes não, que sempre era mais alta do que a gente pedia para ela. Mas deu certo. Deu certo, porque a gente conseguiu... manter e elevar o faturamento, né? Sim. E tem muito dela ali, né? Muito dela ali. Tanto na formação da equipe,
né? E também porque eu tô medicado. Tá mais calmo. Começou a tomar remédio mês passado. Pessoal, a gente falando de vendas, de produção, depois a gente vai voltar para te contar esse episódio da sociedade, mas eu quero que a Ingrid conte também, Ingrid, um pouquinho da tua história até chegar no consórcio. E tu pode contar onde tu chegou e depois para onde tu foi. Pode colocar tudo na mesa, não tem problema. A minha história, ela tem um pouco algo em comum com a da Tayla. Também foi através de uma pessoa, que é a Amanda. Eu lembro que era pandemia, eu tinha uma loja de roupas, eu trabalhava lá, gostava bastante, tinha aberto ela há pouco tempo e vendia, trabalhava super bem. E aí chegou a pandemia e não podia ficar nenhuma loja aberta, tinha que fechar, senão levava multa. Eu lembro que eu fechei, não tinha costume de trabalhar no Instagram, mas abri um Instagram, comecei a focar no Instagram e vender pelo Instagram. Mas não deu muito certo, porque eu era novata no ramo, então vendia pouco, tava praticamente vivendo com os meus cartões de crédito. Isso tu tinha quantos anos, Ingrid? Acho que eu tinha 20, eu não me lembro. Super nova. E aí eu fechei a minha loja, comecei a trabalhar, vender pelo Instagram, e eu morava num apartamento que ele era grande, pra época, pra mim, ele era bem grande e ele era mais caro. E eu não tava conseguindo mais pagar o aluguel. E eu pensei, vou ter que me mudar, vou ter que parar de pagar o aluguel da loja, porque não tem condições. Entreguei o ponto da loja e fiquei no apartamento. Aí eu pensei, vou ter que ir pra um apartamento menor, porque eu não tô dando conta. E lembro que eu aluguei um apartamento menor e tava arrumando minha mudança lá e falando com a Amanda. Aí uma amiga recebeu uma proposta pra trabalhar no posto de gasolina de noite. E tem adicional noturno, insalubridade, várias coisas que iam me pagar bem. E aí a Amanda, mas tu é louca, tu não pode fazer isso, o que tu tá pensando em fazer da tua vida? E me fez um currículo pra mim, nem fui eu que fiz o meu currículo, e mandou pra uma amiga dela que trabalhava no consórcio, ela trabalhava na Asbev na época, e mandou meu currículo, e eu, nem pensando, sabe, nem sabia que era consórcio, e vivendo a minha vida. Aí eu tava fazendo a minha mudança, guardando as minhas coisas, e o caminhão de mudança tava vindo, e eu recebi uma mensagem do administrativo da Trend, tá chorando lá, vou ter que me mudar, me chamando pra um lugar pra fazer, menor. já tava conformada, me chamando pra fazer uma entrevista. Daí, cancelei o caminhão de mudança, me arrumei e fui na entrevista. Aí chegando lá, conversei com o Paulo, tudo, a gente conversou, ele me falou que tinha vendedor novo, que tinha meta de 500 mil, outro que tava vendendo 1 milhão, e falou que a minha meta depois seria 1 milhão, e eu pensando, cara, eu nunca vou vender 1 milhão, não fazia ideia de quantas cotas tinha que ser, nem entendi o produto. Aí a gente conversando, o Paulo, mas Ingrid, eu acho que tu não tem o perfil pra vendas. Aí eu olhei pra ele e eu, mas isso não quer dizer. Até hoje a gente usa ou não quer dizer. Ficou um silêncio na sala, o Paulo me olhando, eu olhando pro Paulo, e ele, vem aí semana que vem pra fazer um teste. Eu acho que era na quinta-feira. E era pra eu ir na segunda, eu saí da sala dele, me liguei pra Amanda, eu não vou voltar, nunca vou vender isso, que loucura, não sei o que. E a Amanda, vai sim, tu tem que tentar, não sei o que. Aí fui lá na segunda-feira, tentei, no meu primeiro mês eu vendi, não me lembro quanto, mas eu vendi, bati minha meta lá. E fui indo trabalhando, cheguei a ser supervisora na Trend também. Aí depois terminamos a nossa parceria ali. Tô na Tramontana hoje, onde eu sou uma das vendedoras de destaque, graças a Deus, né? Sempre acho que Deus ele tem um propósito muito grande na nossa vida e o consórcio ele veio assim pra mim, porque ninguém escolhe ser vendedor. Eu acho que quem tá nas vendas hoje não decidiu, hoje eu vou ser vendedor. A Land Tick decidiu. A Land Tick decidiu se desafiar. Mas eu não escolhi ser vendedora, mas eu acho que foi uma coisa de Deus, porque se eu pudesse escolher sabendo como é ser um vendedor, hoje eu escolheria essa profissão. E ontem foi dia do vendedor, né? Agora, falando disso, eu lembrei, então parabéns pra nós. E uma coisa que eu vejo nas nossas histórias, que tem bastante em comum, é como o consórcio, ser vendedor de consórcio, deu a oportunidade de todos nós mudarmos de vida. Né? Ele nos elevou a um outro padrão de vida, saímos de onde nós estávamos para chegar onde nós estamos hoje. E a profissão de vendedor que tu mencionou nos dá a oportunidade de fazer isso, né? Porque depende única e exclusivamente do nosso esforço e do quanto a gente quer realmente mudar de vida. Eu, particularmente falando, o consórcio e ser vendedor de consórcio me levou a um padrão de vida, oportunidades de viagem, de conhecer pessoas que eu não imaginava antes de fazer tudo isso. Imagino que com vocês tenha sido por aí também. Também. Tem uma coisa que eu sempre comento, assim, quando a gente fala... Até vou falar uma coisa que o BU, a gente estava lá em... Não sei se era Punta Cana... Era Porto de Galinhas. Não me lembro. Vocês vão ver qual é a história. Aí o Beio que olhou assim pra mim dentro da água, me lembro até hoje. Ele disse, o fulano de tal, falou o nome do vendedor, que eu não quero expor,
Tudo bem, tá entendo, né? Agora eu me lembrei com a história. Mas assim, cara, a Ingrid, como é que perde a Ingrid? Cara, a Ingrid eu não perdi, ela já era da Tramontana. É que assim, ó, ela tava lá, mas ela ela é irmã da Amanda desde antes da Trend, né? E assim, ó, foi bom pra Ingrid, foi bom pra Trend, foi bom pra Tramontana, tá tudo certo, né? Sim. Foi bom pra todo mundo melhorou, todo mundo cresceu, todo mundo tá melhor hoje do que o que era naquela época. E essa história, a Amanda, tu viu como o nome da Amanda surge nessa conversa? É uma pessoa em comum nas histórias que não tem como deixar de lado. Eu conhecia a Amanda, a gente começou o nosso romance, agora nós somos casados, oficialmente casados. E isso, naquele primeiro momento, que ninguém sabia a que grau chegaríamos de relacionamento, gerou um certo atrito na rota, assim, né? Eu lembro do Bart ligar pra ti, ligar pra mim, pra entender. Porque, aí eu vou te ouvir, porque assim, a Amanda trabalhava na Trend, que nós somos parceiros, mas de alguma maneira nós também estamos sendo concorrentes, né? Sim, nós vendemos as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Então, pô, como é que tá a Amanda com um relacionamento com o meu concorrente e aqui dentro da minha empresa vendo tudo que acontece? E aí gerou esse impasse. Depois de um tempo a Amanda saiu da Trend, né? E aí... Teve 2 momentos que eu tinha certeza que a Amanda ia sair da Trend, que não ia ser mais possível a gente ter essa parceria, porque a gente tinha uma parceria boa. A Amanda, ela estava desempenhando super bem o papel dela, mas assim, no momento eu fui comprar um iPhone e ela me deu uma indicação de um fornecedor que tinha te vendido o iPhone. Aí eu disse assim, ó, tem que mandar alguém lá para vender, que esse cara tem grana. Aí ela disse, veio que já tá vendendo lá. Aí eu comecei com o cara, sabe como é que é vendedor, né? A gente chega lá para comprar um iPhone, já tava falando de tudo, da vida, como é que faz e tal. Aí eu cheguei na Trend e disse, ó, vou mandar alguém lá, fala com a Paloma pra ele ir lá. Aí a Amanda disse, não, mas o Beyuk ele já é cliente do Beyuk. Aí tudo bem, né? Te entendi. Aí eu disse, tá, então vou deixar, pô, o cara me indicou e eu ainda vou lá e vou dar uma bolada nas costas do cara. Só que eu fui perguntar pro cara, ele nem tem consórcio. Não era teu cliente e a Amanda já estava protegendo uma pessoa que nem era teu cliente, que poderia, para eu não pegar, entendeu? E agora acabou de me dar uma grande ideia. Como é que eu ofereci consórcio pra ele? E ele é investidor. É o Daniel. E Daniel é investidor, eu não sei se ele tá lá. Ele compra cripto, ele tem investimento na bolsa. Então, assim, ela estava na Trend, trabalhando na Trend. E não querendo prospectar. E não querendo que eu vendesse para um cliente que nem era teu, mas ela sabia que podia ser, entendeu? Escolhi a pessoa certa no final das contas, viu? Eu tava certo desde aí eu sabia que ela ia sair da Trend naquele dia, mas não foi naquele dia que ela saiu. Eu esperei, claro, não ia dizer, tá, então tchau. Aí esperou. Bom, pessoal, já falou um pouquinho de fofoca, já deu umas risadas, vamos voltar aqui para um assunto mais sério para levar também um conteúdo, pelo menos um pouquinho de conteúdo para as pessoas que vão nos assistir. Bora. Ingrid, a Tayla mencionou o desafio que é ser vendedor, né? A gente precisa estar sempre se atualizando, a gente recebe muito mais não do que sim. Todo dia, por exemplo, os nossos vendedores tiveram um resultado bom no dia 31, no dia 1º já tá tudo para trás, já tem que fazer tudo de novo. E imagino não, sei que esse é um desafio muito grande. Conta para nós como que tu lida com todos os meses ter que fazer tudo de novo, porque é basicamente isso, né? Todos os meses fazer tudo de novo. Tá. No começo, isso era uma coisa, uma pedra no meu sapato, porque são várias coisas que te fazem a ter uma consistência e manter um resultado sempre, e conseguir conciliar a vida, tanto de vendedora como a vida pessoal, porque querendo ou não, as coisas elas acabam se entrelaçando. E no começo eu era uma montanha-russa, a gente até brincava, né? Eu tinha um mês um resultado bom e no outro o meu resultado ele ia lá embaixo e eu não entendia o porquê. Mas na verdade é porque eu precisava de disciplina, eu precisava de organização, gestão emocional para lidar com isso, de no outro dia estar zerada, sair de um resultado muito bom, estar zerada e começar tudo de novo. E agora, nos últimos meses, eu percebi que, nos últimos anos também, que a gente precisa estar se atualizando sempre, se organizar para poder tanto buscar o curso certo, falar com as pessoas certas, utilizar a agenda da forma correta, o meu CRM, a minha gestão emocional, fazer terapia, eu acho que é algo que mudou muito. Terapia e remédio. Remédio eu ainda não estou nessa fase. Já uma reza. Oração, buscar a Deus, enfim. E eu acho que é um desafio muito grande a gente conseguir conciliar todas essas coisas ao mesmo tempo, porque tem dias que a gente vai estar mais cansado e eu não vou conseguir assistir aquele curso, né, aquele livro, mas eu tenho que ter um foco. E uma coisa que também me ajudou bastante, além de todas essas, que eu acredito que são
compilado de coisas que fazem tudo acontecer. Mas é o foco no que eu quero pra mim. Não tirar o foco daquilo. No começo do ano, cada um de nós escolheu uma palavra para começar esse ano. E a minha foi compromisso. E compromisso comigo e com todas as coisas que eu me propor a fazer. Com os meus clientes, com o meu filho, no meu trabalho, o que eu quero entregar. E quando eu tô muito desfocada, muito cansada para ler um livro, para ver um curso, ouvir um podcast, me atualizar, eu sempre penso, o que eu quero pro fim do ano? Eu tô cansada hoje, não aguento mais. Mas o que eu quero? Como que eu quero chegar no fim do ano? Como que eu vou tirar as minhas férias? Eu quero estar bem, eu quero ter chego no meu resultado. Porque não adianta nada eu ficar cansada agora e desistir quase no fim do ano e não ter as minhas metas cumpridas. Então hoje eu vou dar 100% de mim para conseguir realizar o que eu botei no papel. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas tem uma frase que ela é perfeita para essa situação aí, que é assim, ó, o sucesso está em fazer o que é preciso e não fazer o que a gente tem vontade. E às vezes... E na verdade essa é uma grande virada de chave, né? Porque se na verdade a gente for fazer só aquilo que a gente quer fazer, a gente vai fazer basicamente nada. Porque o cérebro funciona para a gente ficar ocioso. 70% das coisas que a gente tem no nosso dia a dia são coisas que a gente não queria necessariamente estar fazendo. Mas se a gente tem a disciplina de seguir fazendo aquilo dia após dia, é o que nos leva a resultados diferentes. E a Ingrid, ela se transformou numa estudiosa assídua, assim. Ela está sempre vendo um curso, aula de matemática, podcast, e isso fez ela chegar nos resultados que ela tem hoje. São quase 30 milhões de vendas este ano, né, Ingrid? E isso tudo também com o apoio das pessoas na nossa volta. A gente sabe que é muito importante. Eu e a Thalia, a gente foi supervisora no mesmo tempo. Quando eu estava lá na Trend, a gente sempre conversava sobre quem que a gente está escutando, sabe? Às vezes a gente tá com pessoas que a gente tá muito cansada, essa pessoa fala, então descansa, tu tá trabalhando demais, tu tá muito focada no teu trabalho, e como é que tá a família, e as coisas. Eu não tô dizendo pra gente abandonar tudo, mas vale a pena tu dar um pouquinho mais, tu doar 100%, vestir a camisa ali e tá dentro daquilo de fato, e trazer e respirar isso. E quando eu tô muito cansada no meu trabalho, eu penso, mas eu vou descansar no sábado e depois eu vou ir tudo de novo, porque vai valer a pena no fim, e sempre vale, no fim do mês, ali, às vezes tô muito cansada, sempre brinco, na última reunião até chorei falando disso, tô muito cansada e tal, mas eu sei... em todas as reuniões. Não em todas. Mas daí eu tava muito cansada, eu pensei, mas depois eu sei que vai valer a pena, e no final do mês valeu a pena, ver a equipe toda batendo meta, todo mundo comemorando aquilo, e no fim do ano vai ser a mesma coisa, e depois a gente vai para resultados maiores ainda, e isso nos motiva, né? Nos dá uma gana de buscar cada vez mais e mais. E Tayla, eu vou te perguntar um pouquinho da tua visão, estando do outro lado agora, mas antes disso, por exemplo, eu sou um carrasco, assim, na Tramontana Consórcio, eu sou um cara bem chato mesmo. Quando as pessoas, elas atingem um resultado bom, a Ingrid está há bastante tempo vendendo 6 milhões, 6, 4... E a pessoa acha que, então, agora ela tá bem. Não, agora ela começa a ser mais cobrada ainda. Nossa! Ainda. Quanto mais alto o voo que aquela pessoa quer dar, mais exigida ela vai ser. Então, a Ingrid, ela tá... Eu tô sendo bem carrasco, não, assim. Chegou 8h15, eu trabalho 8h25. Tu não sabe mais porque que chega cedo, Ingrid. Vamos combinar que não era 8h25. Tá, 8h30, 8h40. 9 horas. Não, 9 horas nunca. Se eu chego 9 horas, deu. Eu sou bem chato, assim. Na Tramontana a gente tem algumas coisas ali, um dia da massagem, a gente tem algumas premiações que são legais, e isso vai pro Instagram, né? Então, o Eduardo, a Tramontana é um paraíso, mas a verdade é que eu sou bem chato. Hoje eu fui no banheiro um pouquinho a mais do que o de costume, ele me mandou uma mensagem. Hoje a senhora tá passeando bastante, né? Mas não via ela na mesa dela. Mas, Tayla, tu do outro lado agora, tu acaba tendo que lidar com essa gangorra que às vezes é a vida do vendedor. Um resultado bom, ruim, e tá sempre muito ligado à gestão de emoção, mas também a negociar com seus próprios números. Pô, eu vendi bem, então eu posso me acomodar uns 2 meses, depois eu vou lá, vendo bem de novo, aí eu fico com essa remuneração que para mim tá ok. Como que é esse desafio que tu também passou por isso, também teve que buscar esse equilíbrio e agora tem que levar para as outras pessoas? Parece que o desafio é ainda maior, fazer com que as pessoas enxerguem isso. A primeira coisa que eu penso é, se eu tô numa posição de gestão de uma empresa, é que nada mais que o exemplo ele arrasta, né? Então, o que eu costumo fazer com que eles sejam mais parecidos do que eu sou. E para isso eu faço junto com eles. As mesmas coisas que eles fazem, eu também faço. E eu dou muito exemplo de tudo que eu passei na minha trajetória e como eu comecei. Então, eu sempre conto a história. Quando eu comecei aqui, eu não tinha absolutamente nada. Eu era casada,
tinha uma cama de casal e um roupeiro de solteiro, onde eu tinha que guardar minhas roupas, roupa do Miguel e as roupas do Renato. E era o que a gente tinha. Aí, daí é E tá aí o Renato na história, né? Então, eu sempre ficava pensando nisso, né? E é o que eu falo pros vendedores hoje. Tu não pode não ter um objetivo. Qual que é o teu objetivo de vida aqui ou aonde tu quer chegar, né? Ou tu quer passar um tempo aqui, mas enquanto tu tá aqui, o que tu quer atingir, né? Quem tu quer ser? E eu acho que isso influencia muito. Então, eu sempre falo pra eles, a gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Ou que a gente mais ouve, enfim. Quem tu quer ser? Não precisa ser eu o exemplo. Eu sempre falo isso, porque às vezes a pessoa, minha gestora quer que eu seja igual a ela. Não é isso, mas procura uma pessoa que tu acha que teve sucesso na vida, que a vida dessa pessoa mudou. Eu sempre falo isso, eu comento com o Paulo, né? As pessoas querem um testemunho verdadeiro. Quem era o Eduardo quando o Eduardo começou no consórcio? E quem o Eduardo é hoje? As pessoas não querem só ouvir uma história ou eu só ir lá e falar pra eles. Então, eu tento cuidar muito do emocional, né? Gestão emocional é a parte mais difícil hoje, é o desafio de todo gestor. Porque tu tem que lidar com a frustração, tu tem que lidar com os traumas que as pessoas carregam, ansiedade. Muitas vezes as pessoas também, elas se sabotam muito, elas acham que elas não são capazes, né? Tu dá um desafio pra ela, não, mas isso não é pra mim, esse número que tu tá me dando, eu não tenho possibilidade de chegar lá. Então, tu tem que desconstruir todo aquele pensamento que a pessoa tem e mostrar pra ela que aquilo é possível. Então, hoje eu faço um trabalho diferente, que é acompanhar, é como se eu estivesse carregando aquela pessoa no colo. Então, todo tempo eu vejo que o sentimento, ele, se ele tá elevado, se ele vai te ajudar muito nas suas vendas, e se ele cair, ele vai te puxar para baixo. Sim. Então, eu cuido para que o vendedor não chegue nesse nível. E o que eu fiz que virou a chave, porque trocou muita gente, é procurar um perfil de pessoas parecido com o que eu sou hoje. Sim. Né? Eu costumo dizer que um vendedor de sucesso, de alta performance, ele tá em cima de 3 pilares. Né? O primeiro é a ambição. O vendedor, para ser um vendedor de sucesso, ele precisa querer sair de um estado e chegar em outro. Ele precisa ter essa ambição, essa fome de vencer, essa fome de querer mais. O segundo é a técnica, que é o quanto eu conheço sobre o que eu vendo, o quanto eu conheço sobre vendas. E o terceiro é a gestão de emoção. Só que a gestão de emoção é capaz de botar os outros 2 de joelho. Então, a gente pode ter uma pessoa muito ambiciosa, com uma técnica muito boa, mas se ela não souber lidar com essa gestão de emoção, de nada vai adiantar. Então, de fato, eu concordo com vocês, a gestão de emoção é o maior desafio de ser administrado, porque se não tiver gestão de emoção, não adianta nem ter ambição e nem ter técnica. E aí, Tair, uma pergunta que me surgiu aqui. Tu costuma levar as pessoas junto contigo, no teu colo, e quando que tu descobre que é o momento que elas conseguem andar sozinhas? Eu acho que eu fico observando muito, né? Então, tipo, quando eu vejo que a pessoa consegue lidar com os momentos ruins. Eu aprendi isso a primeira vez que eu trabalhei na área comercial, que foi com a Daniela, a primeira supervisora que eu tive, que foi, eu me lembro até hoje essa história e eu conto pra todo mundo. Que eu não sabia vender aquele produto, que foi na Asbev. Eu tava uma semana na empresa e ela me entregou o contrato na mão e falou, vai lá e volta com esse contrato vendido. E eu disse, mas cara, eu não sei. Faltou a parte do engole o choro. Daí eu vou chegar lá. Daí eu falei, cara, mas eu não sei vender isso aqui. Eu recém comecei, tô aqui há uma semana. E ela, não, mas eu quero que tu vá lá e volta com o contrato vendido. E eu pensei, cara, o que essa mulher tá me falando? Como assim? Tá me desafiando a fazer isso? E eu tava com muita vontade de chorar naquela hora. E eu, ai, Dani, mas eu não sei. Fiz assim pra chorar. Ela falou, engole o choro, vai lá e volta com esse contrato assinado. E eu, tá bom, eu já tô indo. Daí eu fui lá e voltei. E ela sempre falou pra mim que a vida do vendedor, ele é uma espiral. Tem momentos que tu vai estar muito bom, vai estar tudo muito bom, os clientes vão estar falando que sim, tu vai estar vendendo e tal. E tem momentos que vai estar muito ruim, vai estar lá embaixo, tu vai estar ouvindo não, vai pegar casos mais delicados de pessoas que não querem fechar. E é aí que tu vai descobrir o quanto que tu é bom. Tu tem que lembrar de quando tu tava aqui, quando tu estiver aqui, que isso vai te fazer subir mais rápido. Então, eu vejo que quando eu percebo é que quando as pessoas conseguem se controlar sozinhas, tá num dia ruim, não tá vendendo, o cliente tá falando que não, o clima tá meio hostil porque a gente não tá vendendo e tu tá dando pressão e o vendedor tá aceitando, tá chegando lá no outro dia com, vão pra cima, isso aí, não vendi essa semana, mas eu vou buscar. É quando eu sinto que eu posso soltar eles pra andar sozinho. E às vezes, quando o vendedor começa, é bem como tu disse, né? Tem meses que
todo mundo diz sim. E a venda basicamente acontece sozinho. Claro que não é sozinho, mas estou usando só como exemplo. E tem meses que o cara vai pensar, pensa e vai e volta e as coisas não acontecem. E quando começam a não acontecer, como acontecia antes, as pessoas começam a se questionar. Será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu deixei de fazer o que eu fazia antes? E quando, na verdade, ela precisa simplesmente continuar fazendo e continuar voltando e aceitando a pressão e indo de novo e fazendo de novo, porque o resultado vem, porque não é sobre o que ela está fazendo. Ela está fazendo o que ela fazia antes. Vai trabalhar um pouco mais e as coisas vão voltar ao normal. E é algo que a gente trabalha bastante lá na Tramontana. Agora, os nossos vendedores, eles têm uma mais equilibrada, mas a gente via muito nisso. Acho que a Ingrid talvez tenha passado por algum momento assim, quando o resultado não estava exatamente como gostaria que estivesse, começava a se questionar sobre tudo de como estava sendo feito. E não, calma, segue fazendo que as coisas vão acontecer. Não, e isso também traz do processo um pouco. Quando a gente tá assim, eu me sentia como se eu fosse um trem e saía dos trilhos. Eu sempre uso alguma analogia e essa foi a que eu pensei agora. Porque às vezes a gente tá no caminho certo, só que não tá acontecendo. E a gente vai pensar 1000 vezes sobre pra onde o que eu tô fazendo de errado, vou mudar tal coisa, vou falar outras palavras, vou sair totalmente do meu script e vou ir pra outro, nada a ver. E aí sim, tu começa a te afundar cada vez mais. E isso traz a confiança e a tranquilidade. Não, eu tô fazendo o processo certo, as coisas elas vão acontecer, eu só preciso focar, baixar minha cabeça e trabalhar. E manter o astral bom, porque se a gente se atira, quer mudar as coisas, aí o resultado ele não chega. E, Paulo, conta para nós, agora voltando um pouquinho da história da sociedade. Como é que foi esse amadurecimento, essa ideia, essa decisão, essa conversa? Vamos lá. Porque, de certa forma, também foi carregar alguém durante algum tempo e depois, bom, vai, ganhe mais espaço e faça também. Houve uma aceleração do processo, tá? O processo ele deu uma acelerada por conta das enchentes, mas eu chego lá. Eu queria só voltar num ponto que a Tayla falou ali, da cultura da empresa que a gente estava falando ali, e realmente a gente teve uma rotatividade muito grande, são 14 anos de HS, e nesses 14 anos a gente teve algumas equipes. Mas a gente era sempre assim, como a gente não trabalha CLT, a gente trabalha com comissão, a gente experimentava muito. Então assim, vamos botar, se der certo a gente fica, se não der certo a gente não fica. Qual é o risco disso? Tá pegando pessoas que às vezes, eu vi o Thiago Nigro falar, eu não sei se foi semana passada, eu vi alguma coisa de uma palestra dele que me chamou muita atenção. A pessoa pode ter alta performance e não tá na cultura da empresa. Esse não tem como ficar. Sim. Né? A pessoa pode não ter uma alta performance, mas ser alinhado com a cultura da empresa. Essa pessoa a gente pode trabalhar. Porque ele colocou assim, um remador sozinho, não sei se vocês chegaram a ver essa analogia. Ainda não. O cara que está remando num caiaque sozinho, ele tem um X percentual de produtividade. Quando ele coloca mais uma pessoa, aumenta em 20% essa produtividade, essa força, esse desempenho. Quando bota mais uma pessoa, ele aumenta mais 17%. Né? Ele não dobra nem triplica, Sim. Ele aumenta o desempenho. Quando tu coloca lá na ponta desse barco, desse caiaque, alguém remando contra, tu tem uma perda de quase 50%. Então, assim, se tu tem alguém na tua empresa que não tem a cultura que tu quer que tenha, ele pode ter o desempenho que for, ele está impedindo o crescimento da tua equipe. Quando a gente entendeu isso, a gente começou a pegar pessoas dentro alinhada com o que a gente acredita, alinhada com a nossa cultura, as demissões pararam de acontecer, né? Então, as pessoas que saem realmente é porque se venderam muito bem na entrevista, mas isso diminuiu bastante. Hoje a gente tem 8 pessoas, 9 com a Tayla, mas a Tayla ela é comercial, porque ela é a gestora comercial hoje, né? Mais do que eu, muito, até porque não sou talvez tão severo quanto o Eduardo aqui, quanto o Beyuki, mas eu atrapalho um pouco também. Sim. E aí a Tayla tem mais jeitinho de lidar com o pessoal, cobrar, ter o resultado que talvez eu tivesse, mas eu tivesse que mais por receio do que por vontade, gana, né? A Tayla tá muito boa.
Então, assim, a gente tinha um projeto, era um projeto diferente, era arrojado, tanto que não teve como. E até assim que se cria uma sociedade de sucesso, né? Características complementares. Eu, na minha sociedade, faço um viés mais comercial, agora o Bruno soma forças também nesse viés comercial, e a minha irmã num total administrativo. Então, a gente não tem ninguém administrativo, né? Tem aí, então, pessoal, um espaço para uma sociedade. Teria que ter. Mas conta lá, vai lá, Paulo. Aí, assim, qual era a ideia da Trend? Eu sempre acreditei, e é uma máxima que todo mundo fala, de dividir para multiplicar. Eu sempre acreditei nisso e quando eu entendi isso, a vida fica mais fácil, tudo melhorou, né? A ideia era que cada coordenadora minha se tornasse uma sócia e a empresa dela fosse aquela equipe. Uhum. A gente ia dividir custos com o administrativo, que seria para as 3 empresas, no caso que a gente tinha pensado. No nosso projeto de crescimento eram 3 equipes, 3 sócias, 3 empresas, cada uma gerindo junto comigo a sua empresa. Eu e a Tayla com uma empresa, eu e a Vitória com outra empresa, eu e a Paloma com outra empresa. No começo até causou um pouco de vamos dizer assim, mas eu sou mais antiga, mas essa não era a questão, né? Sim. E aí depois ficou tudo bem resolvido, que não tinha quem formasse a sua equipe. Primeiro teria a sua equipe, porque todo mundo quer, mas ninguém quer fazer o que é preciso. Então, se forma a tua equipe e aí a gente conversa e a gente abre a nossa sociedade. Então, a gente formou a primeira empresa, que foi a Tayla, e isso ia acontecer quando tivesse as outras 2. Só que a enchente veio e tirou todo mundo do prumo, né? Sim. Porque daí ficou tudo muito diferente, assim, foi para nós, da Trend, foi pior do que a pandemia. A pandemia a gente passou bem ao lado da gente, bem distante, a gente não sofreu com a pandemia, diretamente. Claro que todo mundo sofreu com a pandemia, mas diretamente o negócio em si não sofreu. A enchente, como a gente tinha a força tanto de venda quanto administrativa, muito de uma cidade muito afetada, que é Eldorado, isso, tanto que teve mês que a gente vendeu menos de 2 milhões. Teve um mês, acho que abril. Foi o mês de maio. Maio. A gente vendeu menos de 2 milhões, isso para uma empresa do tamanho da Trend é muito ruim, porque eu tive que botar dinheiro para a empresa funcionar. Sim. Então, isso acelerou o nosso projeto. E eu disse, Tayla, no mês de agosto, né? Setembro, dia 25 de setembro é o último mês que tu trabalha. 26 de agosto. 26 de agosto é o último mês que tu trabalha como coordenadora. Tu vai ser minha sócia. Não existe esse modelo que eu queria. Eu tenho que fazer uma alteração contratual, tem que estar... É um pouco mais complexo. Não é como eu pensei, que a gente só ia lá, ia fazer um contrato, e aí, dentro do mesmo CNPJ, a gente poderia fazer uma alteração contratual. Não, precisa ter, é muito complicado. Então, a gente vai seguir com um plano, agora mais amparado juridicamente, né? E a gente mudou agora assim, esse ano eu vou ter só a Tayla como sócio. No ano que vem, eu e a Tayla juntos vamos estudar se a gente segue no mesmo modelo, a gente faz uma grande equipe, que seria, no caso, 18 vendedores, que a gente está pensando, 3 equipes de 6, mais a coordenadora. E aí, quando isso estiver consolidado, alinhado com a nossa cultura, a gente abre as empresas. A Tayla é a primeira e é a que está tocando comigo esse projeto. E às vezes é bom ser por partes, porque daí já recria o modelo de algo que está funcionando e quando for fazer de novo, acerta e deixa de cometer os erros que cometeu. E projeto é mais fácil para quem for a próxima. E projeto é assim, né? Tu cria, ele é lindo no papel. Muda. E quando tu começa a fazer, tu sabe que tem que fazer ajuste. Tu começa controle, ajuste, controle. A gente teve uma reunião, né, Ingrid, essa semana, e eu retomei algumas coisas que eu pensei lá no início do ano. E aí a gente viu, olha só quanta coisa que mudou de coisas que a gente planeja para o início do ano e a gente precisa ir reajustando. Mas, Ingrid, depois eu quero voltar para o Paulo, que eu tenho uma pergunta aqui, mas quero te ouvir um pouquinho sobre... O Paulo falou um pouquinho sobre os planos da Trend, e acabam sendo os planos da Tayla também para o ano que vem. E os teus planos? Quando ele me faz essa pergunta, a gente lá na Tramontana tem o one-on-one. Acho que é assim, né? E na primeira vez que teve o one-on-one, eu nem estava preparada, né? Achei que ia ser uma conversa normal, que nem a gente sempre tinha, dos feedbacks. A gente chegou, sentamos na frente da mesa, e veio que me fez 1 milhão de perguntas que eu nem estava preparada. Quais são os teus planos para que 6 meses, 1 ano, 2 anos? Isso eu faço na entrevista.
Não, sim, na entrevista a gente tá preparada, a gente ensaia pra isso. A Ingrid não passou por uma entrevista, né? Agora, num feedback, não tá nem preparado. A gente pensa, vou falar dos números que passou, do que eu vou fazer nesse mês, né? É basicamente o que eu tava esperando. Aí chegou no ano, veio começando a fazer essas perguntas, meu cérebro bugou. Tipo, eu fiquei pensando, cara, eu nem tinha pensado nisso pra mim, como é que eu vou falar aqui pro meu diretor? E eu sou uma pessoa que sou muito sincera. Eu não consigo falar uma coisa que eu não tô pensando, ou que eu não vou fazer. E naquela hora eu nem sabia o que eu ia fazer. Então eu só falei... Isso não quer dizer. Teria me saído melhor. E aí eu falei tudo que eu tava pensando e eu só lembro que ele ficou com a cara fechada assim e encerrou. Eu peguei e não falei pra esperava ele, ouvir isso de ti. eu tô muito desapontado com as tuas respostas, não era isso que eu esperava. Mas vocês sabem por quê? Porque ela me falou do plano de 1 ano, de 2 e de 3 anos. Em nenhum dos momentos ela citou Tramontana. Nenhum dos momentos. Mas depois a gente... Foi uma terapia, novo one-on-one. É uma terapia. Agora eu adoro fazer o ano. Hoje era de novo, e aí a gente ia conseguir escapar. A gente só tem dia 25, né? Mas Não, 26. dia 16 e dia 26. a gente de 15 em 15, né? Quando tá certo. E o Bacon sempre me pega nos momentos de TPMs, então, inclusive... Isso é um assunto que a gente tem que fazer um Tramo Talk só sobre isso, porque são um monte de mulher lá, né? Lá só enfim. tem 2, 3 homens, o resto tudo é mulher. São 15 pessoas agora, entrou mais uma mulher. Nas vendas nós temos só 2 mulheres, então é um pouco mais tranquilo o negócio. Mas o pós... Mas volta lá, tu enrolou e não nos falou Não, dos teus agora planos. vou falar. E aí, depois disso, eu entrei numa crise existencial, chamei minha amiga, desabafei, enfim. E aí, depois disso, eu montei um plano de carreira e eu comecei a pensar sobre aquilo. E hoje eu tenho os meus planos, eles muito, muito claros na minha cabeça. Agora eu tô trabalhando, quero manter a minha consistência nos meus números, não quero baixar os meus números de vendas, mas futuramente eu pretendo também ter um cargo de coordenação na Tramontana Consórcios, estou melhorando cada vez mais para isso, quero ser uma pessoa mais próxima dos meus colegas, tanto para ajudar, para entender, direcionar para o melhor caminho, assim como foi feito comigo desde que eu entrei no consórcio. E depois da coordenação, quero me atualizar cada vez mais nas redes sociais, quero ser uma referência dentro do consórcio, dentro da Tramontana, quero estar mais presente. Ultimamente não estou tão presente como gostaria, mas é algo que eu quero, sim, estar. E futuramente também quero, depois ali dos meus 2 anos de coordenação, eu quero, almejo uma sociedade dentro da Tramontana, não sei se em Porto Alegre, não sei se em outro estado, mas é algo que eu almejo muito, quero seguir nesse ramo, quero seguir com o Beyuk. A gente até, vou puxar um pouco o saco dele aqui agora, para depois ter isso para postar. Mas uma vez a gente estava num one-on-one e eu falei para ele que eu tinha uma referência, uma pessoa que eu via todos os dias a rotina dela, que ela começava às 5 da manhã e terminava 8 horas da noite, 9 horas da noite. E ele falou, eu acho que tu não precisa te cobrar tanto, acho que ele tem a vida dele, tu não precisa te comparar tanto assim com ele e tal. E depois daquilo eu fiquei pensando e eu parei de seguir essa pessoa. E depois eu comecei a olhar pra dentro ali da nossa equipe e olhar pra ele e pensando, cara, por que eu tava buscando uma referência numa pessoa tão distante que eu nem conheço a rotina dela, sendo que eu tenho o Beyuk de referência, que é uma puta referência, trabalha dia e noite, tem dias que eu olho pra ele nas lives, ele tá muito cansado, tá? Se ele pisca, ele dorme. E eu penso, cara, minha referência tá aqui dentro, sabe? Eu não preciso buscar fora. Então, ele é uma pessoa que eu me inspiro muito hoje, que eu quero ser igual a ele, até melhor, eu sempre brinco com ele. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque eu tô buscando me desenvolver, tô buscando fazer as coisas certas, tô no caminho. Obrigado, Ingrid. Obrigado. Eu também sou meio manteiga derretida aqui, quase já meio que choro. Mas obrigado, conta comigo. Só uma coisa pra não esquecer. Se tu não fizer desse jeito. Agora com a responsabilidade. A Ingrid mencionou de Instagram, né, sobre trabalho, ser uma referência. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho do e-book. Cara, é uma experiência muito agradável, né? Eu confesso que ela só foi possível com o GPT. Né? Ele faz parte, tu faz todo o projeto, tu pega a ideia, tu desenvolve a ideia, tu escreve, e aí tu fica apaixonado por aquilo. Quando tu joga no GPT, tu diz, meu Deus do céu, como eu sou bom, entendeu? Exatamente. Mas ficou muito bom. Eu fiz 4 e-books em menos de 6 meses, e esses 4 e-books, a gente está trabalhando um agora, que é do feed ao faturamento, que é usar o Instagram com um grande topo de funil, e tem funcionado muito bem na Trend, isso a gente está usando muito bem as redes sociais, principalmente o Instagram,
para abastecer funil de vendedor. O Instagram em si da Trend não, porque é institucional, é mais para validar o Instagram dos vendedores, para validar uma venda fora, para dar credibilidade. Empresa. Então, assim, eu vendo o cliente lá de Goiânia que ouviu a Renata Fã, entrou em contato, ele olha o nosso Instagram e vê que realmente a empresa tem há bastante tempo, ali tem... tem um dia a dia. Tem uma trajetória, né? Acho que tem mais de 500 postagens ali, né? Que a gente arquivou algumas coisas, mas todo dia a gente coloca alguma coisa, tanto nos stories quanto no feed. Então, é só isso, não vende, né? Porque as pessoas, é rede social, as pessoas querem se comunicar com pessoas, não com empresas, né? Mas tem prova social ali, bastante contemplação, então é interessante. E esse e-book, cara, ele tem ajudado algumas pessoas que trabalham, é voltado para nós que trabalhamos com consórcio, né? O público-alvo dele é o vendedor de consórcio, é o profissional da área de consórcio, e tem ajudado bastante. Depois a gente tem Contornando Objeções, que é um segundo trabalho que a gente está pensando em colocar. Tem Do Não ao Sim, que é muito parecido. O cliente, estou só curioso, liga para um lead, está só por curiosidade, e a gente transforma aquele não em sim. E a gente está... né, como é um projeto que eu quero tocar mais de perto, outros temas, trabalhar mais na área de vendas, e daí um público maior, pegar esse trabalho que eu já tenho e expandir ele para vendas, por exemplo, que não seja só do consórcio. E está sendo bem gratificante, cara. É uma área da educação que a gente chama de Trend Book, e está dando muito certo. E eu ia te perguntar, ele é para uso interno ou o externo tem acesso a ele? Como é que consegue? Onde é que chega? Compra? Hoje ele está... né, QI, que é... QI que chama, QI, né? E ele tá... Tem um link ali, tu entra ali, tem anúncio, eu fiz alguns patrocínios ali, tem impulsionamento. Tem uma agência que está cuidando disso, a gente já tem mais de 200 e-books vendidos. E claro que não são todos do feed de afaturamento, porque quando tu entra na página, no Trendbook, na hora que tu vai fazer o pagamento ali, tem no carrinho, tu pode acrescentar os outros itens. E aí é um pessoal que trabalha com consórcio, ali já tem uma pack de fotos que pode ser editáveis, então já facilita o trabalho de quem está trabalhando. Já tem uns cards editáveis. Tem. Tá bem legal. Tá bem legal. Eu estou bem satisfeito, tá bem prazeroso de fazer. Pegou gosto pelo chat. Peguei. E tu teve ideia sozinho, Paulo? Alguém te falou? Eu já tinha visto outros trabalhos, mas em outras áreas, né? E como a gente sempre pensa em deixar alguma coisa, a gente está sempre buscando... a gente tem esse perfil mais de gestão, de empreendedorismo, a gente está sempre buscando coisa nova. Eu queria algo que eu pudesse fazer, porque o meu grande objetivo é que a partir dos 60, 65 anos me afastar das vendas, porque é como a gente diz, né? Cansa, eu não quero ser a Gessi. E Paulo, tu falou do ChatGPT, e eu estava ouvindo um podcast hoje sobre o ChatGPT, e isso assusta os vendedores novos e tal, e até o cara que eu estava ouvindo, ele disse que pra gente não perder pra inteligência artificial, a gente tem que aprender a usar ela de verdade, porque ela vai ser a nossa secretária que vai saber até mais do que a gente, só que a gente tem que saber fazer a pergunta certa. E como que tu aprendeu a mexer na ferramenta? Tu baixou, ficou mexendo sozinho? Eu sou muito curioso, né? Tem uma infinidade de material no YouTube. Se tu colocar ali prompt para GPT ou prompt para IA, porque não tem só o GPT que eu mais gosto, mas tem outros, tem de imagem também que é muito bom. E aí tu vai ajustando os comandos, os prompts, para o teu objetivo. Porque o segredo realmente está em como tu vai fazer essa pesquisa, como que tu vai perguntar para direcionar para o que tu quer. Esses dias eu estava usando, né, e eu montei um texto de abordar clientes, assim, clientes frios, clientes no WhatsApp, que nunca nos deram retorno, e a gente colocou assim, avalie essa abordagem e onde ela poderia ser melhorada. E aí o chat disse para mim, isso aqui dá uma nota 7, poderia melhorar. E aí ele vai citando o que poderia ser melhorado e o porquê. E aí a gente fica, puta merda. Tu quer ver uma dica assim, ó? Tu pode dar esse comando para ele, ó. Seja um especialista em copy com mais de 10 anos de experiência e ele já vai buscar no arquivo dele um especialista de texto que já tem experiência de 10 anos. Avalie o seguinte texto, coloca o texto. E me cite, sempre limita, assim, ó, me cite 5 pontos que eu posso melhorar para que esse texto tenha uma conversão de tanto %. Dá tudo que tu precisa para ele.
Que doido. E aí ele vai te dar uma resposta muito mais refinada, tu vai ficar muito mais inspirado com a resposta. Aí depois que ele der a resposta, faltou alguma coisa, pergunta de novo. Que loucura. E ele vai te responder melhor. Ficou muito longo, me dá essa resposta em 10 linhas. Ele vai te dar uma excelente resposta em 10 linhas. Cara, eu sou fã do GPT, eu indico pra todo mundo. É uma mão na roda. Os vendedores lá na Tramontana, quando é texto, eles já pedem um auxílio. Botam um texto e pedem para escrever o texto um pouco melhor. Aí não tão aprofundado, porque é coisa também do dia ali, do dia a dia, coisa rápida. É uma mão na roda, né? Falando de e-book, lá na Tramontana nós também temos os nossos e-books, né? A gente usa eles mais para clientes internos. A gente tem um sobre consórcio como investimento, composição de patrimônio, como acelerar a contemplação. Temos mais um ou outro, que agora eu me esqueço, é isso que eu ia dizer. A gente estava responsável por fazer o último que foi feito. Logo vai chegar no Elvio, ele ainda nem sabe disso. Mas é uma comparação entre consórcio e financiamento. Lá a gente elenca alguns pontos. A gente foi responsável por esse trabalho, ficou bem legal. Uma responsabilidade. Tanto fazer um e-book é algo que foi muito novo para mim. Um desafio, na verdade, né? Mas é bom, né? Quando a gente vê o produto final. Isso que a capa agora já não tá mais do jeito. Eu quero dar uma melhorada na capa, porque agora eu vi umas capas melhor que a que eu fiz. E tu tem que estar inspirado, né, Paulo? Porque eu levei dias para poder me inspirar, sentar e fazer o e-book, porque eu não tava inspirada. Eu preciso de inspiração, porque para botar aqui nas palavras certas, para as pessoas gostarem de ler. Tu sabe que assim, ó, eu fiz sem estar inspirado. Eu não. Eu comecei a fazer porque se eu não tivesse começado, se eu fosse esperar eu ficar inspirado... Às vezes a inspiração é algo obrigatório. Foi mais... Senta e faz. Mas a gente vai terminando o nosso podcast com uma das coisas que a Tayla falou, né? Como vendedor, e nós aqui todos somos vendedores, ele precisa se atualizar. E a gente termina falando de ChatGPT, de e-books e de como transformar a nossa rede social num potencial de vendas. E isso acaba resumindo o que a Tayla disse mais cedo sobre como a gente precisa estar sempre olhando o mercado, se atualizando e buscando novas oportunidades. Pessoal, nosso podcast vai chegando ao final. Paulo, considerações finais. Obrigado por estar aqui conosco. Saiu lá da tua empresa, veio até aqui. Foi uma caminhada boa. A gente está localizados aqui no centro. Então, obrigado pela participação. Considerações finais para ti também, Tayla. Muito obrigado. Bons negócios para nós. Cara, quero agradecer. Foi muito prazeroso. Foi muito bom. Fazia um tempinho que eu não conversava com a Índia. A gente se vê rapidamente em alguns eventos da HS. Foi a primeira vez que eu participo de um podcast real. Normalmente a gente inventa os podcasts. E eu gostei muito legal. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. A Tramontana aí sempre inovando e começando as coisas para fazer dar certo. Obrigado, Paulo. Então, quero agradecer a oportunidade também. Foi um prazer poder participar com vocês que são referência hoje, né, na área profissional do consórcio. Embora trabalhamos com perfis de cliente diferente, eu me espelho muito nas pessoas que têm constância e são destaque. Pessoas que cresceram, enfim, têm uma história de vida. Eu acho que também deixar para os vendedores de consórcio e para o pessoal que trabalha na área é que um vendedor, ele nunca pode ser conformado. Um profissional, ele nunca pode ser conformado, né? Ele nunca pode estar confortável. Ele sempre tem que estar buscando o melhor. Obrigado, Tayla, por ter vindo. Sucesso na nova empreitada como sócia. Agora é acelerar 200 por hora e fazer o negócio acontecer. Ingrid, obrigado pela presença. Logo mais nos encontramos na empresa. Todos juntos. Com vendas. Quero agradecer também por ter participado. Estava um pouquinho nervosa, mas desde o começo estava pensando, a gente está todo mundo em casa, já nos conhecemos, a conversa ela vai fluir ao natural e foi o que aconteceu. Agradecer a presença de vocês. Sabe, aqui também a gente gosta bastante de trocar figurinhas, conversar e aprender sempre um com os outros. Agradecer ao Paulo também, né, que me colocou aí na jornada do consórcio. E a participação aqui do Beyuki. Ele até brincou comigo falando que não vinha, mas veio e foi muito bom. Pessoal, muito obrigado pela disponibilidade e pela paciência de assistir o nosso episódio do Tramotalks até o final. Uma satisfação estar com vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Tramotalks, o podcast da Tramontana.